Então, olha só os exercícios. Exercício 1. Nas frases abaixo, separe o sujeito do predicado. Nós fizemos isso na aula anterior, né? E logo em seguida, retire o núcleo do sujeito. Então, olha só. A bela bailarina encantou a todos durante o festival. Eu vou fazer esse para vocês verem, tá? Primeira coisa que eu expliquei é encontrar o verbo, gente. Qual que é o verbo? Encantou. Encontrei o verbo, o que eu faço? A perguntinha para achar o sujeito. Quem é que encantou a todos durante o festival? Quem, gente? A bela bailarina. Então, a bela bailarina é o sujeito da oração, certo? Essa eu tô fazendo com vocês oralmente, mas depois vocês escrevam, tá? Então, a bela bailarina é o sujeito da oração. E o que é o predicado mesmo? É toda a informação que se tem sobre o sujeito. E o verbo, ele obrigatoriamente faz parte do predicado. Então, qual que é o predicado? Tudo isso daqui. Encantou a todos durante o festival. Então, eu tenho o predicado, incluindo o verbo. Mas e aí está pedindo o núcleo do sujeito. Como que eu vou saber? Então, o sujeito é a bela bailarina, certo, gente? Eu vou até pôr em amarelo, ó. A bela bailarina é o sujeito, certo? E aí, como que eu vou saber qual é o núcleo? Eu tenho no sujeito 3 palavras: o artigo a, o adjetivo bela, que está caracterizando o substantivo bailarina. Como que eu vou saber qual que é o núcleo? Fazendo aqueles testes que eu ensinei para vocês. Eu vou tirando as palavrinhas. Se eu tirar a palavra a e fico apenas assim: bela bailarina encantou a todos durante o festival. Eu consegui entender a ideia que essa oração quis me passar? A ideia do enunciado? Sim, eu sei de quem que está falando, eu sei o que aconteceu com a bailarina, que ela encantou a todos. Mesmo que eu tire o a, eu consigo ter um enunciado claro, certo? Então, o a, ele não é núcleo, ele é um adjunto adnominal porque ele não me faz falta. Se eu tirar bela, tá? Se eu tirar a palavra bela, eu vou deletar, eu deleto a palavra e fica apenas: a bailarina encantou a todos durante o festival. O enunciado ficou completo do mesmo jeito? Ficou. Então, significa que aquele adjetivo bela que eu tirei, ele é importante? Ele é um termo acessório que, se tirado, não faz falta. Então, eu posso dizer que a palavra bela, que é um adjetivo, não é o núcleo do sujeito, é um adjunto adnominal. Eu vou colocar a palavra bela novamente aqui. Bom, agora, se eu tirar a palavra bailarina, e aí, como que vai ficar? Vou deletar. Eu vou deletar, gente. Aqui, eu vou deletar a palavra bailarina. E eu simplesmente digo: olha, gente, a Bela encantou a todos durante o festival. Vocês vão me perguntar: uai, a Bela quem, professora? Que Bela? Perceberam que necessariamente precisa de uma palavra para dar o sentido à oração? Poderia pensar assim: a bela moça, a bela cantora. A gente não sabe de quem está falando. A bela senhora, a bela dançarina. Mas aqui no caso é a bela bailarina. Perceberam? Então, qual que é o núcleo do sujeito mesmo? O núcleo do sujeito será a palavra bailarina, certo? Então, é isso que vocês têm que fazer nos demais
exercícios. Tudo bem, gente? Lembrem-se que pode acontecer do sujeito vir após o predicado. Lembra quando eu expliquei para vocês que o sujeito ele pode se deslocar na oração? A ordem direta, o normal é sujeito e predicado. Mas pode acontecer de vir o predicado primeiro e depois o sujeito? Pode. Pode acontecer do sujeito estar no meio, intercalado, ou seja, no meio do predicado? Também pode, tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção nisso. Por isso que eu digo que a primeira coisa que vocês têm que fazer é encontrar o verbo da oração, tá? Exercício 2. Faça o que se pede. Copie a oração do exercício acima. Qual exercício? Do exercício 1, em que há a presença de mais de um núcleo no sujeito. Então, vai ter aqui uma frase que terá mais de um núcleo, certo? Vou dar uma dica. É apenas uma única frase, tá? Todas as outras é apenas de um núcleo só. Mas vocês vão ter que saber achar qual é essa que tem mais de um núcleo no sujeito. E aí você vai copiar a frase nesse espaço, tá bom? Outra pergunta. O sujeito dessa oração é classificado em sujeito simples ou composto? Qual oração aqui vocês copiaram? Tá? Um núcleo é o quê? Mais de um núcleo é o quê? Tá? Então, vocês vão marcar um xizinho. As demais orações do exercício 1 possuem apenas um núcleo ou mais de um núcleo. Olha que eu dei a dica, gente. Então, as demais orações do exercício 1 possuem apenas um núcleo ou mais de um núcleo. Portanto, se trata de sujeito simples ou composto. Ou seja, se for um núcleo só, vai ser simples ou composto? Se tiver mais de um núcleo, sujeito simples ou composto? Tá bom? 3. Leia a tirinha abaixo e responda ao que se pede. Ao que se pede. Então, olha lá. Bem-vindo à hora da natureza. Peixes comem insetos. Pássaros comem peixes, gatos comem pássaros. Chega! Não quero saber essas coisas. Olha só, eu tenho aqui 4 quadrinhos, tudo bem, gente? Letra A. No segundo quadrinho, há 3 orações. Identifique, ou seja, encontre o sujeito de cada oração. Esse é o segundo quadrinho. As orações eles até tiraram, ó. Peixes comem insetos, pássaros comem peixes e gatos comem pássaros, tá? São essas 3. Então, vocês precisam encontrar o sujeito e escreva o sujeito aqui na frente, tá bom? Letra B. Os 3 sujeitos recebem a mesma classificação. Ó, não é uma pergunta, hein? É uma afirmação. Está afirmando que os 3 sujeitos que vocês encontraram aqui nessas orações de cima recebem a mesma classificação, tá bom? Os 3 ou vai ser simples ou composto. Então, olha só, agora vem a pergunta. Como se classificam os sujeitos acima? Simples ou composto? Como vocês vão saber? De acordo com o núcleo, tá? Certo? É o núcleo do sujeito, porque a hora que vocês encontrarem o sujeito, vocês vão ver que ele é o núcleo. E aí? Cada oração vai ter um núcleo ou vai ter 2 ou mais núcleos. Mas para isso, no exercício A, vocês têm que encontrar esse sujeito, tá bom? Para responder a pergunta B. E por quê? Se você colocar que é sujeito simples, você vai me
responder o porquê, vai justificar a resposta. Se você responder que é composto, eu quero saber o porquê que ele é composto. Por que que ele é simples e se for composto, por que que é composto? Nós vimos lá na frente, tudo está relacionado à quantidade de núcleo, certo? Exercício 4. Identifique o sujeito das orações abaixo. Marque o núcleo do sujeito e classifique-o em simples ou composto. É classificar o sujeito em simples ou composto. Então, letra A. Vamos lá, ó. Ninguém assumiu a culpa pelo vidro quebrado. Olha, gente, nesse exercício, em todos eles, o A, B, C, D e o E, o A, B, C, D e E, vocês vão... Primeira coisa que vocês têm que fazer é encontrar o verbo. Sempre, não se esqueçam, encontrar o verbo. Isso é o principal para fazer o exercício, tá? Então, olha aqui, o exercício A. Ninguém assumiu a culpa pelo vidro quebrado. Qual que é o verbo? Assumiu. Vou fazer esse só para vocês saberem, tá? Quem é que assumiu a culpa pelo vidro quebrado? Ninguém. Então, ninguém é o sujeito. Certo, gente? Ninguém é o sujeito. Aqui não está pedindo o predicado, apenas o sujeito, o núcleo do sujeito é classificação. Mas para encontrar o sujeito, eu tenho que ver o verbo. Então, eu vi que o sujeito é ninguém. Tá. E o núcleo do sujeito? Nesse sujeito, tem outras palavras junto com a palavra ninguém? Não. É apenas a palavra ninguém, que é um pronome indefinido, tudo bem? Se eu não tenho nenhuma palavra, esse sujeito, ele mesmo também é o núcleo. Então, ninguém tanto é sujeito quanto o núcleo do sujeito. E se eu tenho apenas um núcleo, qual que vai ser a classificação? Que tipo de sujeito? Sujeito simples, tá bom? É isso que vocês vão ter que fazer aqui neste exercício, tá, gente? Exercício B. Os alunos formados pelo curso ministrado no SESC participaram da peça teatral. Nossa, que frase grande, hein, professor? Ela é grande, mas não é difícil. Por quê? Primeira coisa, encontrem o verbo. A partir do verbo, vocês encontram o sujeito. Pode ser um sujeito bem grande? O sujeito ele pode ser bem grande, sim, tá? Então, já vai aí uma dica. Outra coisa, o que sobra é o predicado, certo? Então, do verbo para frente, eu tenho o predicado, tudo bem? Tá? Então, prestem bem atenção essa daí. Qual é o sujeito e o núcleo do sujeito? Por mais que o sujeito seja grande, vai ter uma palavrinha ali que seja núcleo. Não importa que seja uma palavra só. Não importa que ela seja pequena, tá bom? A C. Dona Marta, cozinheira da escola, há 2 anos, é cozinheira da escola. Dona Marta é cozinheira da escola há 2 anos. E seu Euclides, porteiro e vigia, serão contratados definitivamente. Então, eu vou ler outra vez. Dona Marta é cozinheira da escola há 2 anos. E seu Euclides, porteiro e vigia, serão contratados definitivamente. Qual que é o sujeito? O que eu tenho que fazer? Encontrar o verbo. A partir do verbo, eu tenho o sujeito. Presta bem atenção nessa oração, viu, pessoal? Presta bem atenção. Vai tirando as... gente, aqui não tem o verbo não, me perdoem. Vai tirando as palavras, viu? Vai tirando as palavras, que aí vocês conseguem encontrar o núcleo do sujeito. Pode ser que tenha mais de um núcleo? Pode, tá bom? D. Isso é meu. Primeira coisa, vocês vão encontrar o
verbo. Encontrando o verbo, vocês encontram o sujeito, tá bom? E aí vocês me coloquem qual é o núcleo. Letra E. Vieram para a reunião os integrantes da banda e seus empresários. Primeira coisa, encontrem o verbo. Encontrando o verbo, vocês encontram o sujeito. O sujeito pode vir após o predicado? Pode, então tomem cuidado, viu? Tomem cuidado porque pode acontecer de vocês se confundirem, passar por despercebido, leiam com atenção, certo, gente? E outra coisa, quando o sujeito ele vem após o predicado, depois do predicado, provavelmente o predicado ele vai ter início com o verbo, ou seja, ele se dá sempre com o verbo, mas o que eu quero dizer é que ele virá na oração em primeiro lugar e quem estará iniciando essa oração é o verbo. Aí então quer dizer que toda oração será o predicado? Não, porque aí tem o sujeito. Eu disse que o sujeito ele pode vir após o predicado. Então, por isso, repito e não canso de repetir. Encontrem o verbo e façam a pergunta. Quem é que ou o que é que? A partir daí, vocês vão saber quem é o sujeito. Não importa se ele está antes ou depois. Tudo bem? Entenderam, gente? Então, qualquer coisa vocês me liguem, entrem em contato comigo e eu ajudo no caso de dúvidas, certo? Tenham uma boa semana, leiam, façam com atenção e depois, na sexta-feira, será colocado o gabarito das atividades. Tenham uma boa semana. Um beijo para todos e um bom retorno às aulas. Que Deus abençoe.